Ei, apostador, tudo bem com você? Bom, se você trabalha com futebol virtual, principalmente com a estratégia de martingale, para você proteger o seu capital, tenho certeza que assim como eu, que já estou já há algum tempo trabalhando com futebol virtual, você encontrou uma dificuldade. Muitas das vezes você nem sabe se você teve lucro naquela operação, porque as odds mudam. Deixa eu te dar um exemplo aqui nessa planilha que eu desenvolvi com muitas horas de trabalho e compreendendo, estudando o mercado. Então o que você vai ver vai ser um produto que foi especialmente desenhado para quem está trabalhando com futebol virtual e precisa ter um melhor gerenciamento. Então essa planilha, olha que interessante. O diferencial dela, né, a principal diferenciação em relação a qualquer planilha que você vai buscar no mercado, elas não têm esse cálculo. Vamos imaginar que você começou, vamos fazer uma conta bem simples, com uma stake de R$ 100 e você estava no mercado, por exemplo, do ambas marcam e estava com a odd de 2. Então, quando você coloca a odd de 2 numa entrada, numa stake de R$ 100, você tem um lucro desejado de R$ 100. O que a nossa planilha faz? Ela vai fixar esse lucro desejado, seja com estratégias de entradas de 3 tiros ou de 4 tiros. Então, independente da entrada, você vai ter R$ 100. Vamos imaginar que a primeira deu red, você não teve red. Só que na segunda, a sua odd não foi 2, foi de 1,9090. Então, geralmente o que as pessoas fazem? Elas dobram o valor de 100 para R$ 200. Mas observe que a gente tem aqui um botão calcular stake que vai nos mostrar que para que você mantenha o mesmo lucro de R$ 100, você vai precisar colocar R$ 220. Então imagine agora que essa segunda também deu red. E aí a odds da terceira, ela veio 2,1. E você vai colocar para calcular stake. E ao invés de dobrar o capital, então você não precisaria fazer 100, 200 e 400. Você precisaria fazer 100, 220,2 centavos e R$ 381,84. Isso, para um gerenciamento de banca, faz muita diferença. E aí, assim que você realizou aquela entrada, você vem aqui, aperta o botão limpar dados das stakes e você está apto a fazer uma nova entrada. A nossa planilha propicia duas maneiras de você fazer a entrada de dados. Você pode utilizar essa calculadora de stake para quando você utilizar a Martingale, ou você pode digitar manualmente os dados. Então, temos dois botões aqui na nossa planilha: a nova entrada e a inserir resultados. Muito bem, na nova entrada, quando eu clico aqui, ele vai adicionar uma linha. Então vamos lá, eu começo dia 17/1, o mercado que eu estou utilizando vai ser o de ambas sim. Vou aumentar o zoom aqui para facilitar a nossa visualização. A liga foi a liga super e eu comecei com uma stake de R$ 100. A odds, R$ 2. Então ele já calcula que o lucro que você vai obter vai ser de R$ 100. E qual foi o seu primeiro resultado? Se foi red, você precisaria calcular stake, mas se foi green, você já vai ter um resultado que obtido. Então na nossa planilha, nós temos aqui que o resultado final dessa primeira operação foi de R$ 100 de resultado. Isso aqui é lucro. Por mais que o retorno potencial dessa aposta de 100 com odds 2 seja 200, o saldo final foi 100, que é o seu lucro. Então a gente teve green nessa aqui. Se você quiser continuar digitando, todos os outros campos eles podem ser digitados. Então vamos supor que a primeira, vamos fazer uma nova entrada. Clico aqui, abro uma nova linha, 17/1, e agora eu vou fazer uma entrada de over 1,5 na Liga Euro. E aí eu comecei com uma stake de 15. Só que a odds da 1,5 às vezes ela é 1,33. Então vamos imaginar que deu red. E aí eu te pergunto, qual que deveria ser a segunda entrada? Ah, tem algumas pessoas que triplicam o valor, colocam R$ 45, já que a primeira foi 15, por conta da odd 1,33. É mais fácil a gente vir aqui na calculadora e colocar R$ 15. A primeira odd foi 1,33, então eu estabeleci um lucro de 4,95. Se deu red, eu marco aqui que deu red e coloco na próxima linha a odd que a Bet vai me oferecer, por exemplo, 1,4. E aperto calcular stake. Portanto, a segunda odd eu não posso entrar com 45. Eu tenho que entrar com 49,88, senão eu não vou ter o retorno potencial. Vamos simular aqui, porque a planilha aceita, se eu colocasse R$ 45. Olha só,
ao invés dos R$ 4,95, eu teria R$ 3,00 de retorno. Portanto, eu não posso simplesmente triplicar o valor e achar que vai dar certo. E aí, o que a gente pode fazer? Eu vou apertar aqui novamente calcular stake. Eu posso inserir os resultados a partir dessa planilha ou eu posso digitar. Então, na segunda entrada, eu consegui aqui 49,87. A odd foi de 1,4 e aqui ele calcula o lucro automaticamente para mim e coloca que o resultado foi green. Perfeito. No final da operação, a planilha vai saber que você teve um green e o seu resultado foi 4,95. Se você quiser, a partir do cálculo da stake, eu vou limpar dados aqui novamente. Se você quiser, a partir de dados da stake, preencher isso automaticamente, também é possível. Então eu tenho que fazer duas operações. Olha, eu clico aqui em nova entrada, sempre eu tenho que colocar uma nova linha, porque eu posso digitar, como eu mostrei para vocês aqui, que eu digitei, ou eu posso inserir os resultados diretamente daqui, que é mais legal ainda. Então vamos imaginar, já adicionei uma nova linha, que é o mais importante, faço uma entrada de R$ 100 com odds 1,5. Tomei head na primeira. A próxima odd foi 1,4. Eu peço aqui para calcular a stake, e aí eu tenho que fazer uma entrada de 375 e aí eu consegui green. Ao invés de eu digitar na linha, eu posso vir aqui inserir resultados e nesse botão inserir resultados ele vai copiar automaticamente, ela já copiou. Quais foram os resultados que você colocou aqui no seu cálculo de stake. E eu vou limpar para a próxima entrada. Só vou precisar colocar depois a data, então eu vou colocar aqui um outro dia. Qual foi o mercado que eu coloquei? Vamos supor que seja um ambas sim. Qual foi a liga, que foi a Super. E pronto, está resolvido. E agora, para ficar mais legal ainda, eu vou inserir mais algumas linhas e vou digitar manualmente para vocês verem o nível de gerenciamento que essa planilha nos mostra. Porque aqui já temos uma grande diferenciação. Você consegue calcular a odd de acordo, né, a sua entrada de acordo com a odd que a casa te oferece. Então vamos imaginar aqui que eu fiz mais algumas entradas. Eu vou repetir o dia, vou ficar 18/1 e observem o seguinte. A planilha ela sempre vai adicionar uma linha acima, para você não ter que ficar rolando planilha para baixo. Você não precisa ficar penteando planilha. Toda nova entrada vai aparecer ali no seu campo de visão, uma linha acima e não uma linha abaixo. Então vou colocar aqui vários mercados. Olha, como se eu tivesse entrado no over 1,5, no over 2,5, no ambas não. A liga eu também vou colocar aqui a Euro, vou colocar a Super e vou colocar a Copa. E vou colocar aqui R$ 100 de stake para todas, para facilitar a nossa conta. 100. Aí odds da over 1,5 vou colocar 1,4. Da over 2,5 eu vou colocar 1,4. E vou colocar aqui, over 2,5 é um odds maior, né? Vou colocar 2,5. E ambas não, vou colocar uma odd de 1,8. Muito bem, e eu vou colocar aqui resultados aleatórios. Olha, eu vou colocar que esse aqui deu red, que esse aqui deu green e que esse aqui deu red. E para mostrar para vocês mais uma vez esse cálculo da stake, eu vou pegar aqui o site da Bet365 e vou verificar aqui, por exemplo, nos próximos jogos de uma liga, eu vou colocar aqui 16:10. Vou colocar o próximo horário. Vamos ver qual que é a odds do ambas marcam. Vou lá no final, a odds do ambas marcam nesse aqui deu 1,90. Então eu vou colocar aqui nova entrada e vou colocar como se eu colocasse R$ 100, odds 1,90. Se essa aqui der red, vamos ver qual que é a odd da próxima, na 13. Se essa der red e eu for trabalhar com a estratégia do Martingale, a próxima está 1,90 também, mas nem sempre repete. Vamos para 16 aqui, vamos ver o que acontece na 16. A próxima está com a odd de 2,2. Então tem que colocar aqui 2,2. E a próxima, vamos ver qual que é a odd da próxima, da 19. Ela está com a odd de 2,10. Portanto, você tem 1 minuto a cada jogo para você vir aqui na planilha e só digitar a odd e apertar calcular stake. Então vamos imaginar o seguinte, olha, nesse caso, se eu tive red na primeira,
Se eu tive head na primeira de R$ 100 com a odd 1,9, com a próxima com a odd é 2,2, eu teria que colocar 158,33 e não dobrar o valor. Eu continuaria com o mesmo lucro estabelecido inicialmente. E se eu tive head nela, depois com a odd 2,1 eu teria que colocar 316. Então observe, em situações normais você colocaria 100, 200 e 400. E aqui não. Vamos imaginar então que os dois deram head e esse último deu green. Eu já inseri uma linha nova, porque eu só consigo inserir os resultados com uma linha nova. E aperto inserir resultados. Ele vai calcular. E olha que maravilha. Nós temos tudo que estava aqui jogado. Então, ó, a primeira 100, odd 1,9, lucro 90. A segunda 158,33, odd 2,2, retorno 90. E a terceira 316,67, odd 2,2, lucro 90. E deu green. Resultado green. Muito bem, eu vou limpar os dados das stakes e mostrar agora o que mais que a nossa planilha oferece. Isso aqui, você vai ter um número de lançamentos de entradas infinito. Eu já fiz aqui várias para mostrar para vocês. Então, vou colocar mais um dia aqui, 21/1. Esse aqui foi o mercado, ambas marcam. E a liga que eu estava olhando é a Liga Copa do Mundo. Então é bem rapidinho você fazer o preenchimento. Depois você também pode entrar na aba de minhas apostas e verificar lá qual que foi a liga que você entrou, qual que foi o mercado. Mas o mais importante aqui é você calcular a stake corretamente. Você vai ter também nessa planilha um relatório diário que você consegue filtrar pelo ano e pelo mês. Então, ó, janeiro de 2023. Eu comecei a fazer entradas no dia 17. Preenchi a planilha aqui e já está aparecendo para vocês. Fiz 2 entradas no dia com 2 greens. No dia 18, 2 entradas no dia, um green e um red. No dia 19, uma entrada com green. No dia 20, um red. E no dia 21, um green. E nós temos aqui o seguinte, o que a gente vai digitar nessa guia? Absolutamente nada, esses relatórios estão prontos. O que a gente vai precisar digitar nessa planilha está aqui na aba base de dados. Você vai colocar o dia que você fez seu primeiro depósito, nesse caso aqui, 1º de janeiro de 2023. Poderia ser dia 2, poderia ser dia 5. E aí, dia 5 está digitado, automaticamente o seu stop gain e o seu stop loss também serão digitados, o seu primeiro. Então vamos imaginar que no início você quis ter um stop gain de 10, vamos colocar 5% ao dia. E o seu stop loss de menos 5, aqui você tem que digitar negativo. À medida que você foi evoluindo, à medida que você foi pegando confiança, você quis aumentar o seu stop gain a partir do 10/1 para 10% ao dia. E o seu stop loss você vai aumentar também no dia 10/1. É importante colocar a data para que a planilha compreenda que dia que você mudou a meta, porque você não pode, imagina, você tinha uma meta em janeiro e em julho você mudou. Você precisa mostrar isso para a planilha. E aqui você aumentou o seu stop loss para 7% ao dia. Muito bem, aqui você vai colocar os dias que você depositou, então dia 5/1 foi um depósito de 1.500, dia 10/1 um depósito de mais R$ 500, e eu vou simular aqui que no dia 20/1 ocorreu um saque de R$ 200. Você sacou isso para a sua carteira. Aqui são setups que você pode digitar para que eles fiquem selecionados lá na planilha de mercado. Então aqui ó, você vai escolher qual que é o mercado que você está utilizando. Você pode digitar aqui na sua base de dados para que seja alterado lá. Qual que é o mercado que você está trabalhando e aqui algumas dicas. Às vezes a Bet mostra uma odd 1,36, mas na verdade você deveria digitar na sua planilha 1,363, tem mais uma casa. Quando tem odd 1,44, geralmente é 1,444. E assim sucessivamente você pode digitar depois também odds que você percebeu que tem uma casa decimal a mais. Então além do relatório diário, olha só, a gente teve aqui agora, no dia 20, teve um saque. Então, a gente teve um depósito de 1.500. A gente teve um depósito de 500. E a gente teve um saque de 200. Tudo aparece aqui sem você digitar nada. E aqui o seguinte, o seu stop gain e stop loss, a gente tinha 5% até o dia 9 e depois passamos para 10%, como nós digitamos aqui mesmo. E o stop loss foi do dia 5 ao dia 9, 5%. Depois a gente aumentou ele para 7%. Então,
também foi alterado aqui na nossa planilha. Era 5 o gain e o loss, passou para 10 o gain e para menos 7 o loss. E aí ele vai mostrando para você se você está dentro da meta ou abaixo da meta. Nesse dia eu consegui 5%, estou abaixo da meta de 10. Nesse dia estou com menos 2%, nem atingi o stop loss e nem atingi a meta. Então eu vou simular aqui agora que no dia 17, que teve um green, a nossa entrada foi maior. Então eu vou mudar aqui, ao invés de 100, vou colocar 200 para essa entrada. E aí vocês vão ver, ó, que nesse dia a meta foi atingida, porque eu consegui 10,25% no dia. Agora vamos pegar um dia que você teve um stop atingido. Nesse dia 20 aqui que teve um head, vamos imaginar que o head aqui, na verdade, foi de R$300. Vamos ver no seu relatório diário, olha lá, ele atingiu o stop loss. Porque você perder R$300 fez a sua banca, né, ter diminuído em 13%. Então observe, você vai conseguir ver diariamente todas as suas entradas, quantos greens, quantos heads você tomou, se você atingiu a sua meta e se não. E você pode mudar a sua meta de acordo com a sua necessidade. Agora vamos para a parte dos gráficos. Isso aqui é muito importante para você verificar o que está dando certo e o que não está dando certo na sua planilha. Quando você chegar na guia de gráficos, uma coisa importantíssima é apertar o botão aqui em cima chamado atualizar gráficos. Então eu vou apertar ele e ele mostra para mim os gráficos atualizados. Eu tenho primeiro a evolução da banca. Lá em cima, eu estou aumentando o zoom aqui para facilitar. Eu comecei com 1.500, comecei a operar no mercado, aumentei a banca para 2.000, fui para 2.205, teve uma caída aqui de 2.155, 2.305 e tive um head aqui lá de 1.805. Então, dia a dia você consegue observar. Quais foram os resultados por liga? Na Copa eu tive um green, um red, na Euro um green, um red, na Super 3 greens e não trabalhei na Premier. Vamos mudar aqui, vamos imaginar que eu tivesse feito uma na Premier. Vou mudar aqui uma Euro para Premier. Vocês vão ver que no gráfico não vai acontecer nada. Eu preciso, sempre que uma nova entrada seja feita, para os gráficos serem atualizados, apertar aqui atualizar gráficos. Apareceu o Premiere aqui agora. Portanto, sempre que você fizer uma nova entrada, aperte o botão atualizar gráficos. Quais mercados me deram green? Eu tive 3 no ambas sim, 1 no over 2,5 e 1 no over meio. E eu tomei head onde? 1 no over meio e 1 no ambas não. E aqui também nós temos mais um gráfico que mostra o acompanhamento das suas metas, que ele vai representar o seu stop gain na linha azul, a linha cinza é o que você performou e a linha laranja é o stop loss. Então percebam que aqui eu obtive meta, nesses outros dias aqui eu fiquei abaixo da meta e aqui eu atingi meu stop loss. Portanto, isso aqui vai facilitar muito o seu gerenciamento para você saber quais os mercados e quais as ligas estão te dando maior retorno. Você consegue ver a sua evolução da banca mês a mês, dia a dia, e você consegue, como eu falei, verificar quais são os valores exatos que você precisa colocar para fazer uma stake que te dê lucro. Muito bem. E como que eu faço para adquirir essa planilha? Observe que para a gente chegar nesse nível de planilha, tem horas e horas de estudo, muita dedicação para compreender exatamente o que o apostador precisa. Portanto, vai ter um link na descrição aqui desse vídeo que você vai ser encaminhado. E imagine, se eu empenhei horas, né, dediquei horas para essa planilha, pense aí qual que é o valor da sua hora no seu trabalho, quanto que você ganha por hora. Imagine então que você multiplicasse esse valor da hora que você recebe pela quantidade de horas que foram empenhadas nessa planilha. Foram mais de 30 horas empenhadas. Então, eu poderia cobrar um valor altíssimo para você ter um gerenciamento eficaz da banca. Mas clica no link da descrição que você vai ver que essa planilha não custa nem o valor de uma entrada sua no futebol virtual. Portanto, vale o investimento. Vai lá e se surpreenda com o valor promocional dessa planilha e pare de perder dinheiro fazendo entradas com valores de stake que você não tem precisão se estão te dando lucro ou prejuízo. Espero que você goste do nosso produto. Te espero lá. Um abraço.